E aí, pessoal? Beleza? Então a gente vai iniciar agora o novo semestre, segundo semestre do ano. O que vocês tiveram até o momento foi relacionado ao primeiro semestre, tá? Então agora vocês vão ter no segundo semestre mais 2 provas e os exercícios, semelhante ao que aconteceu no primeiro semestre. As 2 provas vão valer 4 e os exercícios vão valer 2 também. Lembrando que os exercícios de qualitativa fazem parte desses 2 pontos, ok? Deixando bem claro, eu avalio todos os exercícios que eu coloco no SIGA, tá? Então eu faço uma média de todos os exercícios, eu vejo aqueles que vocês responderam, se responderam corretamente, e faço a soma, vejo a participação de vocês também na feitura dos exercícios, na participação das lives, e dou a nota, ok? Bom, então hoje nós vamos começar o segundo semestre sobre receptores elétricos, tá? Então, vamos falar um pouco de elementos que caracterizam o receptor, equação do receptor, curva característica de alguns receptores, receptor ideal, potências elétricas no receptor, a total e útil desperdiçada, e o rendimento elétrico do receptor, ok? Então, como já vimos, um resistor ligado a um gerador, ele recebe energia elétrica e a converte integralmente em energia térmica, né? Então, um resistor, inclusive o principal, ele tem alguns outros objetivos, mas um dos principais é converter a energia elétrica em energia térmica, né? A gente vai ver também que ele tem a função de diminuir a tensão quando é útil para a gente. Bom, mas agora a gente vai estudar os receptores elétricos. Esses receptores são dispositivos, eles vão receber energia elétrica de um gerador e vão converter em uma parte dela em uma energia não térmica, ou seja, ele vai transformar parte da energia elétrica em algum trabalho útil, ok? Que seja útil para a gente. Um bom exemplo disso é o motor elétrico. O motor elétrico, ele recebe energia elétrica, parte dela é dissipada de forma térmica, tá? Então motores elétricos esquentam, mas boa parte dessa energia ela é aproveitada para realizar algum trabalho, beleza? Então o motor elétrico recebe a energia elétrica do gerador ao qual está ligado e transforma uma parte dessa energia elétrica em energia mecânica, ok? Então no caso de carros, por exemplo, carros elétricos, o motor elétrico vai transformar essa energia elétrica que ele está recebendo em uma energia mecânica, né? Vai fazer com que gire as rodas do carro. Inevitavelmente, outra parte é desperdiçada termicamente por efeito Joule, nos enrolamentos e nos contatos, né? Então, por isso não existe motor perpétuo ou energia infinita. Então, a gente não tem como ter um motor que ele é perfeitamente, que não gasta nenhum tipo de energia, que ele não desperdiça nenhum tipo de energia, tá? É impossível ele realizar isso, ok? Então, ele vai sempre desperdiçar, no momento que ele estiver trabalhando, vai sempre desperdiçar um pouco da energia de forma térmica, seja dentro dele mesmo, seja através dos fios, contatos que ele tem. Beleza? Então, muitas vezes é possível fazer um gerador funcionar como receptor e vice-versa, tá? Então, a gente consegue fazer com que um motor vire um gerador, tá? Então, a gente poderia pegar, por exemplo, um motor elétrico e transformar ele num gerador que vai abastecer outros equipamentos. A bateria dos automóveis, por exemplo, quando opera como gerador, ela vai converter a energia química em energia elétrica, tá? Então, por exemplo, a bateria do carro, normalmente, quando a gente está utilizando a bateria, ele vai converter a energia química que contém dentro da bateria em energia elétrica, beleza? Mas quando o carro estiver, por exemplo, andando, existe um equipamento dentro do carro que se chama alternador. Ele vai funcionar recebendo energia elétrica e armazenando essa energia elétrica em forma de energia química. Então, de acordo com que o carro está rodando, as rodas estão rodando, ela vai gerar o alternador, o alternador vai gerar energia elétrica e essa energia elétrica vai ser passada para a bateria do carro e essa bateria
daí a bateria do carro vai armazenar essa energia através de energia elétrica, de energia química. Tá? De forma semelhante, os carros elétricos também funcionam assim. Existem alguns carros elétricos que, de acordo com que tu freia, ele converte, em vez dele usar pastilha de freio e frear as rodas, ele recebe essa energia da rotação das rodas e converte em energia elétrica. Então a energia mecânica das rodas é convertida em energia elétrica e mandado para as baterias do carro elétrico. Isso através do próprio motor do carro elétrico. Tá? Então a pilha de Daniell também é outro exemplo, mas o mesmo ocorre com uma pilha seca pelo fato de não ser recarregável. Tudo bem. Então os motores das locomotivas elétricas são receptores que também funcionam como geradores. Tá? Então eu quero deixar bem claro, dá para usar um receptor elétrico como um gerador. Ok? Por exemplo, as ventoinhas de computador, os fãs, né, os coolers, como a gente conhece também, ele funciona com energia elétrica para gerar um vento, né? Agora, se vocês pegarem, por exemplo, e assoprar a ventoinha e vocês medissem nas pontas do fio da ventoinha, vocês iam perceber que ele ia gerar uma diferença de potencial, ia gerar, se estivesse ligado, inclusive, ele ia gerar energia elétrica que poderia alimentar outros equipamentos, né? Claro que o que ele gera é mínimo, mas funciona muito bem. Se vocês assoprarem um ventilador, ele vai gerar energia elétrica, tá? Se vocês deixarem, inclusive assim, basicamente assim que funciona a energia eólica, são ventiladores gigantes que são colocados em certos lugares e que o vento sopra, empurra as hélices e elas começam a girar e converte energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, quando funcionam como receptores, eles vão transformar a energia elétrica em energia mecânica. Já quando funcionam como geradores, eles precisam receber a energia mecânica para transformar em energia elétrica. Beleza? Então, o motor mostrado na figura ao lado, na fotografia ao lado, funciona como um receptor quando estabelecemos uma determinada diferença de potencial contínua entre os seus terminais, né? Fios pretos e vermelhos. Se em vez disso a gente fixar uma pequena hélice em seu eixo e a fizermos girar, posicionando de frente para o vento, produzindo por um ventilador, por exemplo, surgirá uma diferença potencial também contínua entre os terminais do motor, que então passará a funcionar como gerador. Então isso aqui é aqueles motorzinhos de carrinho elétrico de criança, esses carrinhos, né? Se a gente colocar esse gerador numa pilha, ligar numa pilha, ele vai começar a girar, ok? Agora, se nós colocarmos na ponta dele ali, se colocarmos na ponta, quando eu digo essa ponta aqui, tá? Um ventiladorzinho, umas hélicezinhas, tipo umas hélicezinhas assim, ó. E a gente soprar ele vai começar a girar, ok? E essa energia mecânica que está passando para o receptor elétrico, ele vai transformar essa energia mecânica em uma energia elétrica, vai se criar uma diferença de potencial entre os terminais desse gerador. Ou seja, ele vai estar gerando energia elétrica, como se fosse uma turbina eólica, né? Dessas energias eólicas. Então, que elementos caracterizam um receptor? Então, quando se estabelece uma diferença de potencial U entre os terminais de um receptor, uma parte dela é aproveitada para fins não térmicos, por exemplo, para o motor produzir a energia mecânica, né? Afinal, para isso que ele serve. Essa parte útil da diferença potencial é denominada força contra-eletromotriz, tá? A gente tem a força eletromotriz e a força contra-eletromotriz do receptor. E a gente vai simbolizar ela por E', ok? Então esse tracinho aqui em cima do Ezinho se chama linha, tá? Normalmente a gente chama assim, E'. No caso, esse E aqui se chama Epsilon, se eu não me engano.
mas a gente simplesmente chama por E' nesse caso aqui, tá? Tá? E'. Outra parte da diferença de potencial, ela é desperdiçada no receptor, porque ele, como todo condutor, tem uma resistência elétrica, que vamos chamar de resistência interna do receptor e simbolizar por R', ok? Então, da mesma forma que os geradores, se lembra que a gente tinha os geradores que eles tinham a resistência interna, a força, no caso eletromotriz, e a corrente, a gente tinha a equação do gerador? Pois é. Observem bem. Então, no caso aqui do receptor, uma parte dela, da diferença de potencial, né, ela vai ser desperdiçada na própria resistência do motor, do receptor elétrico, e parte dessa energia ela é convertida em uma energia útil, né, provavelmente mecânica. No caso dos motores elétricos, a resistência R' é a resistência dos enrolamentos e contatos. Okay? Em esquemas de circuitos elétricos, os receptores que funcionam com corrente contínua têm o mesmo símbolo dos geradores, como está representado na figura ao lado. Então aqui nós temos um gerador. Aqui nós temos um gerador elétrico. Ok? Desculpa, aqui também a gente poderia ver como um gerador, mas é um receptor elétrico. Okay? Eles têm a mesma simbologia. Entretanto, como veremos adiante, o sentido da corrente é oposto à corrente em geradores, tá? Então, dos geradores, o sentido da corrente seria este, ou mais especificamente do positivo para o negativo, né? O sentido convencional, tá? Nos receptores vai ser o contrário, beleza? Então, o símbolo de um receptor, o E' é a força contra a eletromotriz, o R' é a resistência interna e o A e o B são os terminais desse receptor. Então, nesse caso aqui seria parecido com aqui nessa figura, a força eletromotriz e a resistência linha estão dentro do gerador, dentro do receptor, e aqui nós temos os terminais A e B. Ok? Embora a grandeza E' seja chamada impropriamente de força contra a eletromotriz, devemos destacar que não se trata de uma força, mas de uma diferença de potencial. Se lembrem, lá no gerador, a força eletromotriz ela é medida em quê? Em amperes? Em ohms? Não, né? A força eletromotriz lá nos geradores é medida em volts. Aqui também, a força contra a eletromotriz ela é medida em volts também. É uma tensão, ok? Especificamente uma diferença de potencial. Ok? Então, força contra a eletromotriz medida em volts. Com isso, dado tudo isso, nós chegamos na equação do receptor. Então vamos agora determinar a equação do receptor. Isto é, a expressão que relaciona a diferença de potencial Q aplicada entre seus terminais com a intensidade I da corrente que o percorre. Tá? Para isso, veja na figura a seguir uma pilha alimentando um pequeno motor elétrico de corrente contínua, como esses que podemos encontrar em diversos brinquedos. Observe também a correspondente representação esquemática. Tá? Então, olha só, nós temos aqui uma pilha, que é um gerador, alimentando um motor elétrico, que é um receptor. Ok? O polo positivo da pilha está alimentando o polo positivo do motor, o polo negativo está ligado no polo negativo da pilha. Okay? Então nós temos essa representação esquemática. Então a gente pode perceber que a forma de representação do gerador é exatamente igual do receptor, inclusive polos positivos e negativos. Toda a representação é exatamente igual. Só que aqui nós temos a força contra a eletromotriz
e aqui nós temos a força eletromotriz e a resistência interna, ok? Qual que é a diferença? Olhem só a corrente. A corrente ela está saindo do polo positivo do gerador, chegando no polo positivo do receptor e saindo do polo negativo do receptor e chegando no polo negativo do gerador. Tá? Então a corrente está seguindo esse sentido aqui. Beleza? Muito bem. Na verdade, esse motorzinho não tem polos positivo e negativo próprios, tá? Então, assim, apesar de estar descrito aqui que ele tem polo positivo e negativo, não necessariamente. Professor, se eu ligar ao contrário, vamos dizer que eu ligue esse aqui, o polo positivo aqui no negativo, e esse positivo aqui no negativo. O que vai acontecer? Vamos dizer que eu invertesse. O que vai acontecer? E aconteceu o seguinte, a rotação, em vez de ser para cá, seria para cá. Ele ia apenas inverter a rotação, ok? Então, se ele está ligado numa pilha de forma invertida, a sua rotação inverte. Em alguns casos, não muda nada, em outros casos muda, né? Se eu quero, por exemplo, se eu tenho um carro que o motor elétrico que funciona a eletricidade, o motor dele é elétrico, eu quero que quando eu engatar a primeira marcha ele vá para frente e não para trás, né? Então é importante que os polos positivo e negativo estejam ligados corretamente, certo? Então, os sinais positivo e negativo indicados em seus terminais apenas significam que eles estão ligados, respectivamente, nos polos positivo e negativo da pilha. Com isso, é fundamental observar que a corrente elétrica tem sentido de negativo para positivo no gerador e de positivo para negativo no receptor. Ou seja, a corrente sempre passa do negativo para o positivo no gerador, sempre do negativo para o positivo no gerador e do positivo para o negativo no receptor. Ok? A gente pode ver aqui também, do positivo para o negativo. Para encontrar a equação do receptor, suponha, por exemplo, que nós temos uma diferença potencial de 1,3 volts, uma resistência interna de 5 ohms e uma corrente de 0,08 amperes. Ok? A grandeza de diferença de potencial igual a 1,3 volts indica que cada coulomb de carga que passa pelo receptor, ele vai entregar 1,3 joules de energia elétrica ao motor, que é o receptor, quando passa por ele. Ok? A diferença de potencial na resistência interna do motor é dada pelo produto da resistência interna do receptor multiplicado pela corrente. Então, a resistência interna multiplicada pela corrente, ou seja, 5 ohms vezes 0,08 amperes, é igual a 0,4 volts. Ou seja, essa diferença de potencial vai ser desperdiçada, que vai ficar na resistência interna do motor. Isso significa que a energia elétrica nele dissipada inutilmente é de 0,4 joules por coulomb que o atravessa, ok? Então, de 1,3 que está passando, 0,4 é inútil. Logo, quanto que sobra? 0,9. 0,9 menos 0,4, ou 1,3 menos 0,4 dá 0,9, né? Então, o motor aproveita de 1,3 volts, ou joules nesse caso aqui, o motor aproveita somente 0,9 joules. Então, de cada coulomb que passa por ele para produzir a energia mecânica, beleza? Em outras palavras, esse motor está operando com uma força contra-eletromotriz igual a força contra-eletromotriz E' igual a 0,9 volts. Ok? Então, dessa análise, a gente pode perceber que a diferença de potencial U aplicada
entre os terminais do receptor é a soma da força contra-eletromotriz E' com o produto R' vezes I, o que nos leva à equação do receptor, que é esta aqui. Que esta equação do receptor é exatamente igual à mesma equação do gerador. A única diferença é que na equação do gerador ela não tem essas linhas aqui. Ok? Então essa aqui é a equação do receptor, exatamente a mesma equação do gerador. Muito bem. Observação. Como já foi dito, um motor elétrico ele não possui polos positivo e negativo próprios, né? Você pode então estar questionando por que existem indicações desses polos nos motores dos brinquedos a pilha, por exemplo. Normalmente as isolações dos fios ligados aos polos positivo e negativo são vermelha e preta, respectivamente. Isso é uma coisa que vocês já podem aprender, né? Sempre o polo positivo é o vermelho e sempre o polo negativo é o preto, ok? Então, se vocês verem isso nos equipamentos eletrônicos, vermelho é positivo, preto é negativo. Então, de fato, essas indicações existem, mas servem apenas para informar em quais polos do gerador os terminais devem ser ligados para que a rotação do motor se dê no sentido correto, que é o que eu tinha comentado antes, né? O que muda vai ser a rotação. Se eu inverter a polaridade, né, colocar o polo positivo no negativo, negativo no positivo, a rotação vai inverter. Só isso que vai acontecer, tá? Curva característica de alguns receptores. Então, para alguns receptores, como uma bateria de automóvel, um processo de carga, por exemplo, em que a força contra-eletromotriz E' é uma constante, a representação gráfica da equação do receptor, ou seja, a curva característica, vai ser um segmento de reta, como mostra a figura ao lado. Tá? Então a gente vai ter um segmento de reta, que vai ser, enfim, a curva característica do receptor. Ok? Então, de acordo com que a gente aumenta a diferença de potencial e aumenta a corrente, nós temos uma ascendência constante. Ok? Basicamente é isso que quer dizer. Note que a corrente aumenta quando a diferença de potencial aumenta e que a diferença de potencial é igual à força contra-eletromotriz quando a corrente é igual a zero. Então, quando a corrente aqui é igual a zero, a diferença de potencial é igual à força contra-eletromotriz. Ok? Nos motores elétricos, mesmo nos de corrente contínua, a curva característica que você acabou de ver não é válida, porque a força contra-eletromotriz E, que seria o epsilon, mas acontece às vezes de ficar o E, depende da frequência da rotação, que aumenta quando a diferença de potencial aumenta. Portanto, a força contra-eletromotriz deixa de ser uma constante, tá? Nesses casos específicos. Receptor ideal. Então, como a gente viu o gerador ideal, nós temos também o receptor ideal. O receptor ideal, ele é um receptor hipotético em que a resistência interna é nula, assim como um gerador ideal é aquele que não possui resistência interna, tá? Ou seja, a resistência interna é nula. Neste caso, a diferença de potencial vai ser igual sempre à força contra-eletromotriz e a curva característica passa a ser do tipo também retilínea, mas constante, ok? Afinal, em todo momento, a corrente vai ser igual a zero, beleza? Ela vai ser nula. Desculpa, a corrente não, a resistência interna vai ser nula, não a corrente. Muito bem. Como que a gente vê as potências elétricas agora? A gente viu sobre a equação do gerador e como que a gente aplica ela. Sobre a potência elétrica no receptor, qual a potência elétrica total, qual a potência útil, qual a potência desperdiçada. Então,
A figura ao lado representa um gerador alimentando um receptor. Então nós temos aqui um gerador e ele está alimentando um receptor, que por algum motivo cortou aqui. Bom, a potência elétrica que o gerador fornece ao receptor é a já estudada potência útil do gerador, que nada mais é do que a diferença potencial multiplicada pela corrente. Tá? Para o receptor, porém, essa mesma potência, diferença potencial vezes a corrente, é a potência total que ele recebe. Desse total, uma parte é útil e a outra é desperdiçada na resistência interna, ou seja, R' multiplicado por I ao quadrado. Então, para o receptor, a potência total recebida vai ser a potência desperdiçada e a potência desperdiçada são dados pelas seguintes fórmulas. A potência total é igual à diferença de potencial multiplicado pela corrente e a potência desperdiçada nada mais é do que a resistência do receptor multiplicado pela corrente ao quadrado. Então, para obter a potência útil, basta lembrar que a potência total nada mais é do que a potência útil mais a potência dissipada. Então, como a gente pode pegar a potência total nada mais é do que a diferença de potencial multiplicado pela corrente. Então, eu substituo aqui a potência total pela diferença potencial multiplicado pela corrente, que vai ser igual a potência útil mais a potência dissipada, que nada mais é a resistência interna multiplicado pela corrente ao quadrado. Então, mais resistência interna multiplicado por corrente ao quadrado. E isolando a potência útil, nós temos que a potência útil vai ser igual à diferença potencial menos a resistência interna multiplicado pela corrente, e tudo isso multiplicado pela corrente. Como a diferença de potencial é igual, de acordo com a equação do gerador, a força contra a eletromotriz mais a resistência interna do receptor multiplicado pela corrente, nós temos que a diferença de potencial menos a resistência interna multiplicado pela corrente aí vai ser igual à força contra a eletromotriz. Portanto, a potência útil nada mais vai ser do que a força contra a eletromotriz multiplicado pela corrente. Beleza? Então basicamente a gente chega em outra fórmula, tá? Nós temos então essa fórmula para a potência total, essa fórmula para a potência dissipada e essa para a potência útil, tá? Rendimento elétrico do receptor. Então o rendimento continua definido pelo rendimento, então é igual a potência útil dividido pela potência total do receptor. Como no receptor a potência útil é igual à força contra a eletromotriz multiplicado pela corrente e a potência total é igual à diferença do potencial multiplicado pela corrente, a gente obtém, englobando o caso teórico e o caso real, nós basicamente substituindo os termos aqui. Então a potência útil vai ser igual aqui a força contra a eletromotriz multiplicado pela corrente, dividido pela potência total, que é a diferença de potencial multiplicado pela corrente. Aqui nós cortamos a corrente, logo também eu posso calcular o rendimento elétrico do receptor como sendo a força contra a eletromotriz dividido pela diferença de potencial, onde que o resultado dessa divisão vai ser um número de 0 até 1, ou seja, posso ter um número 0,1, posso ter um número, por exemplo, 0,5, posso ter, sei lá, 0,66, ok? O que significa? Onde que o 0,1 aqui equivale a 10%, o 0,5 equivale a 50% e o 0,66 equivaleria a 66% de rendimento, ok?
Então, se num cálculo deu o número 10%, significa que o motor tem rendimento de 10%. Beleza? Resumindo, então, os rendimentos e as potências, né, do resumo dos estudos das potências e do rendimento no gerador e no receptor. Então, aqui nós temos como que é no gerador, tá? No gerador, nós temos a potência total do gerador, que é a força eletromotriz multiplicada pela corrente. O rendimento elétrico é a diferença de potencial dividido pela força eletromotriz. Para a gente calcular a potência desperdiçada no gerador, vai ser a resistência interna multiplicada pela corrente ao quadrado. E a potência útil do gerador vai ser a diferença de potencial multiplicado pela corrente. Ok? Aí vai chegar essa potência no receptor, então a potência total do receptor vai ser também a diferença potencial multiplicado pela corrente. A potência desperdiçada no receptor vai ser a resistência interna do receptor multiplicado pela corrente ao quadrado. E a potência útil mesmo do que o receptor vai utilizar para transformar a energia elétrica em provavelmente energia mecânica vai ser a força contra a eletromotriz multiplicado pela corrente, tá? Já o rendimento elétrico vai ser a força contra a eletromotriz dividido pela diferença da potencial. Então pode ver que a gente tem uma inversão aqui entre os termos no rendimento, ok? Muito bem. Exercícios. Então já vamos para exercícios. Essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, né? Observe os elementos A, B e C do circuito representado a seguir. Um deles é gerador, o outro é receptor e um terceiro é um resistor. Os números que você vê são os potenciais elétricos nos terminais desses elementos. Sabendo que a força contra a eletromotriz do receptor é igual a 12 volts, identifique cada elemento. Tá? Então nós temos aqui entre esse terminal A aqui e aqui, nós temos 13 volts de diferença de potencial. Entre esse terminal aqui e aqui, nós temos 13 menos 24, 26 seria 13, 12 e 11. Eu tenho 11 volts de diferença de potencial e entre este e esse nós temos 24 volts de diferença de potencial. Ok? Muito bem. Então o gerador ele vai ser o elemento que apresenta a maior diferença de potencial entre os seus terminais, tá? Então a gente analisa aqui qual é o que tem maior diferença de potencial. O que tem maior diferença de potencial, aqui nós temos 13, aqui nós temos 11, aqui nós temos 24. Então esse cara aqui é o gerador. O C é o gerador, ok? Então é dele que está fornecendo energia para os outros elementos. O receptor ele tem a força contra a eletromotriz de 12 volts e como a diferença da potencial é igual à força contra a eletromotriz mais a resistência interna multiplicado pela corrente, a diferença potencial tem que ser maior que 12 volts entre os terminais desse elemento. Então, com certeza, porque assim, se a força contra a eletromotriz vai ser igual a 12, ele com certeza precisa de uma diferença de potencial maior do que 12 volts. Então, o receptor vai ser esse dispositivo A e o resistor vai ser o dispositivo B. Ok? Outro exercício. Um motor elétrico sob tensão de 220 volts, ele é alimentado por uma corrente elétrica de 10 amperes. A potência elétrica útil do motor é de 200 watts. Calcule a força contra a eletromotriz em volts, a resistência interna do motor em ohms e o rendimento elétrico do motor, respectivamente. Beleza? Putz, por onde que eu começo isso daqui?
Pode ver que eu só dei 3 termos para vocês e eu pedi algo bastante... várias coisas, né? Nesses casos, a minha dica é olhem as fórmulas. Em alguma delas vai ter que ter alguns desses elementos que a gente possa utilizar para calcular um terceiro elemento, tá? Nesse caso aqui, então a potência total de um receptor ela é dada pelo produto da corrente elétrica e a diferença de potencial total fornecido, correto? Então a potência total vai ser igual à diferença do potencial U multiplicado pela corrente I. Então eu tenho 220 volts entrando, a corrente é 10 amperes, 220 vezes 10, 2.200 watts, tá? 2.000 watts, aqui que a gente tinha comentado, 2.000 watts é a potência elétrica útil, tá? Então, a potência útil é igual a 2.000 watts, tá? O motor, ele funciona a 220 volts de diferença de potencial, que é o U, e a corrente I é 10 amperes, tá? Então a potência total que ele recebe é 220 watts. Então está chegando 220 watts no receptor. Ele está aproveitando desses 2.200 2.000. Então a potência útil dele é 2.000. Logo, eu simplesmente, para me saber qual é a potência dissipada, eu simplesmente subtraio da potência total à potência útil e eu tenho a potência dissipada. Então, a potência total igual a potência útil mais a potência dissipada. Trocando os termos, eu vou ter a potência dissipada em 200 watts. Ok? Professor, para que chegar na potência dissipada? Porque agora, com a potência dissipada, eu posso calcular a resistência interna do receptor utilizando a própria fórmula da potência potência dissipada. Então, para mim calcular a potência dissipada, eu precisaria da resistência interna e da corrente, correto? Só que nesse caso, nós temos a potência dissipada e nós temos a corrente. Então, com isso, nós podemos descobrir a resistência elétrica. Trocando em termos, nós temos 200 watts é igual a resistência interna multiplicado por 10 elevado a 2. Trocando em termos, resolvendo, nós temos 2 ohms de resistência interna do motor, desse receptor elétrico. Por fim, aplicando a equação do receptor, a gente pode determinar a força contra a eletromotriz. Afinal, nós já temos a diferença potencial, nós já temos a resistência interna e nós já temos a corrente. Então, colocando os termos e calculando, nós chegamos a uma força contra a eletromotriz de 200 volts, ok? Então a força contra a eletromotriz dele é de 200 volts. Por fim, qual é o rendimento do receptor? O rendimento será dado pela razão entre a força contra a eletromotriz e a diferença do potencial total fornecido. Então a gente pode utilizar aquela outra fórmula, em que a gente tem a força contra a eletromotriz e divide pela diferença de potencial. Então, força contra a eletromotriz é 200, dividido pela diferença potencial, que é 220, nós temos um rendimento de 0,91, ou seja, 91%. Ok? Aproximadamente, né? Que vai dar 0,909. Tá? Próximo. Um vendedor de um motor elétrico de corrente contínua informa que a resistência interna desse motor é 1 ohm e que o mesmo consome 30 watts, quando ligado a uma diferença de potencial de 6 volts. A força contra a eletromotriz do motor que ele está vendendo é quanto? Então, vamos lá. A potência total consumida ela é dada pelo produto da diferença de potencial pela corrente. Então, a potência total é igual a diferença de potencial multiplicado pela corrente. Com isso, nós podemos calcular a própria corrente desse circuito que está sendo ilustrado. Na verdade, o circuito não, é das características do receptor elétrico. Então, ele funciona idealmente a 5 amperes. Então,
Agora, aplicando a equação do receptor, nós temos que a diferença potencial, que é 6, é igual à força contra a eletromotriz, que a gente quer calcular, mais a resistência interna do receptor, que é 1 ohm, multiplicado pela corrente, que é 5 amperes. 1 vezes 5, 5, 5 passando para lá, é 5 menos 6, 6 menos 5, 1. Então, a força contra a eletromotriz desse motor é 1 volt. Ok? E é isso, gente. A retomada do semestre é isso. Lembrando que na quarta-feira nós teremos uma live das 10 às 11h30. No SIGA vai estar exercícios sobre esse assunto. Não esqueçam de fazer, porque ele vale nota, assim como todos os outros exercícios. Exercícios do semestre passado eu não vou mais considerar, ou seja, a não ser que a pessoa tenha testado ou algo nesse sentido, eu não vou a princípio aceitar mais para aumento de nota ou corrigir coisas assim, tá? Mas eu vou fazer uma recuperação paralela da prova 2 a uma data a ser confirmada ainda durante esta semana. Ok, gente? Então tá, qualquer coisa, vocês têm meu e-mail, aqui, thiago.krug@farroupilha.edu.br ou thiago.krug@ifar, tá? Que a gente tá, se vocês mandarem para esse e-mail também funciona, ifar.edu.br, tá? thiago.krug@ifar.edu.br, tá funcionando também. Com as dúvidas, enfim, qualquer coisa, eu tô aí. Ok? Isso aí.